Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo do Camaroso Amadeus. Meus irmãos, vamos seguir aqui a estrada e vocês devem lembrar que o Dr. Enéas nos avisou, nos alertou por muito tempo que países tidos como o primeiro mundo, potências mundiais, levavam daqui os nossos minérios a preço de banana e estavam fazendo as chamadas reservas estratégicas, foi classificado assim pelo saudoso Dr. Enéas. Hoje a coisa piorou e avançou tanto que você vai ver uma matéria da própria mídia, dê uma boa olhada, não sou eu que estou inventando, é matéria da própria mídia, e diz o seguinte: China está acumulando mais da metade dos alimentos do planeta, se tornando responsável pelo aumento dos preços e disparada da inflação mundial. Meus irmãos, o que é que essa turma sabe que nós não sabemos? Poderia a China estar estocando alimentos? Bom, como a gente sempre faz aqui, primeiro eu vou ler a matéria e em seguida eu venho com raciocínio, porque eu não quero que você pense igual a mim, eu quero que você esteja a par dos fatos, e aí se você concordar comigo, beleza, tamo junto, se não concordar, tamo junto da mesma maneira. Então o que eles estão dizendo é o seguinte: China, o gigante asiático, gastou apenas em 2020 98,1 bilhões de dólares em importação de alimentos. O resultado desse movimento de compras veio em forma de inflação mundial. De acordo com as projeções do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a China, o gigante asiático, vai controlar 69% das reservas de milho de todo o mundo, já no primeiro semestre de 2022, além de 60% das reservas de arroz e 51% do trigo, um acúmulo em cerca de 20 pontos percentuais nos últimos 10 anos. Por serem projeções do maior adversário dos chineses, a afirmação poderia ter um viés suspeito. No entanto, a fome do país asiático é comprovada por declarações vindas do próprio governo chinês. A China detém atualmente um estoque de alimentos em níveis historicamente altos, que consegue responder uma demanda equivalente a 1 ano e meio, afirmou no último mês de novembro Qin Yuan, responsável pelo Departamento de Cereais da Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas de Pequim. Aqui, meu irmão, é um ponto muito importante para a gente parar e dar uma refletida. Eles estão dizendo que essas reservas que eles estão fazendo daria para suprir a necessidade do povo de lá, que é muitas pessoas, você sabe disso, por 1 ano e meio. Em outras palavras, eles estão prontos para que, se o mundo ficar parado por 1 ano e meio, eles não vão passar fome. Isso não sou estranho para você, eu não estou acusando nada, até porque não posso. Qualquer coisa que a gente falar mais, o vídeo é censurado. Inclusive eu estou tentando esse formato aqui para deixar o vídeo mais leve. Mas, se você levar em consideração todos os boatos, tá certo? Boatos sobre a origem do Sungamonga. Nós fizemos inclusive vídeos aqui, né, mostrando um laboratório na cidade de Wuhan, bem parecido com a Umbrella Corporation. Só coincidência, claro, nada de concreto, nunca foi provado. Mas esses vídeos foram banidos do ar. Então se a gente levar um pouquinho em consideração esses boatos, repito, ninguém nunca provou nada, mas existia desconfiança, inclusive de países europeus, inclusive dos próprios Estados Unidos, enfim. O próprio presidente, né, chamava de problema do zóio puxado, né? Você sabe a palavra que ele usava, não vou repetir. Então, se você levar tudo isso em consideração e sabendo que um homem preparado, como diz o ditado, vale por 2, eu sinceramente fico tenebroso, entende? Ainda mais quando a gente sabe que o símbolo desse país é o dragão e a Bíblia fala o tempo todo de dragão em Apocalipse. Olha esse outro trecho da matéria que pode ter alguém aqui que diga: nossa, os caras agora estão misturando com espiritualidade. Esquece, irmão, espiritualidade, esquece as profecias. Olha o que fisicamente, o que economicamente isso representa. O acúmulo de reservas de alimentos do governo chinês, matéria da mídia, gerou aumento de preços e disparada na inflação mundial. O resultado desse acúmulo de reservas de alimentos da China veio em forma de inflação. Segundo os dados da Agência para Alimentação e Agricultura da ONU, os preços dos alimentos dispararam em 30% no ano em todo o mundo. Em novembro, o Índice Alimentar das Nações Unidas voltou a registrar um novo máximo de 10 anos, ou seja, o maior preço em 10 anos. E não está faltando alimento. É porque os caras estão comprando para estocar. Entenda bem isso. Aqui no Brasil, eu tenho mostrado em várias matérias, os dados inclusive, deixando claro que nós nunca produzimos tanto como estamos produzindo agora. Mesmo assim, as coisas não param de subir. E aqui você começa a entender que isso é proposital. Vamos lá. A acumulação na China é uma das razões para o aumento dos preços, afirmou aqui o Shibata,
presidente do Instituto de Investigação de Recursos Naturais de Tochigi, em entrevista ao Nikkei Ásia. Aqui já se encerra a matéria. Mas isso aqui, no mínimo mesmo, por mais que a pessoa esteja presa na Matrix, não acredite em nada disso, você vê um país desse, que é uma das potências mundiais, economicamente já é, não tem nenhum país com tanto dinheiro como eles. E aí, você vê eles fazendo esse tipo de coisa, por que é que eles estão estocando? Outro ponto que você tem que perceber é que esse alimento não está sendo distribuído, ele está sendo de fato estocado. E por que eles estão estocando? O que é que espera o mundo que nós não sabemos ainda? Eu acho que essa é a pergunta que todos nós devíamos nos fazer e deveria chamar a atenção. Se a gente tivesse uma mídia justa, esse era para ser o assunto principal, o assunto âncora. Porque o papel da mídia é justamente esse, meus irmãos, informar as pessoas para que o assunto ganhe relevância e as autoridades tenham que vir explicar, olha, estão fazendo esse estoque todo para quê? Causando inclusive a inflação. Agora, veja bem, se a gente fizer aqui um exemplo platônico, inexistente, uma fantasia, vamos imaginar que a gente estivesse jogando o RPG dos donos do mundo, aquele lá das cartas que a gente fala aqui. Inclusive estamos explicando, né, o que cada carta significa. Imagine que a gente estivesse jogando ele e nós tivéssemos a carta da epidemia para usar. Sabendo que tudo vai parar, eu começaria já, né, obviamente, a estocar alimentos. Estocando alimentos, estando preparado para aguentar pelo menos 1 ano e meio, como você viu na matéria, eu poderia usar essa carta terrível e lucrar muito dinheiro, porque eu me preparei para aguentar esse 1 ano e meio. E talvez eu não precise aguentar 1 ano e meio. Talvez eu tenha esses alimentos para revender pelo triplo do preço. Já pensou nisso, meu irmão? Ou talvez eu tenha uma estratégia até pior, deixar os outros sucumbirem e depois me aproveitar da forma que eu puder. E quando eu falo isso, eu incluo também operações militares. Isso eu estou falando da estratégia do jogo, tá certo? Cuidado para não confundir com a realidade. Afinal de contas, né, essas coisas que a gente fala nunca aconteceram. Então não há motivo para você achar que isso vai acontecer na realidade. É uma estratégia do jogo. Entende, meus irmãos, o que é que eu estou querendo dizer? Então, infelizmente, pela alienação do gado gadoso, de sempre ver essas coisas acontecendo e achar que é normal, é que a gente acaba ficando, como um todos, na situação que a gente se encontra. É engraçado que tem gente que acha que isso é um absurdo. Nossa, é um absurdo que o cara está falando. Como é que deixam? Tem gente que fala isso, família. Se você ler os comentários, eu sempre faço questão de ler. Eu vejo que tem pessoas novas que caem aqui de paraquedas no canal e dizem, nossa, como é que o cara está falando uma coisa dessa? Como é que a plataforma permite? Ou seja, o cara se fecha dentro de uma bolha e com medo que a pessoa fure essa bolha, porque é isso que os despertos fazem. Tem vários inscritos dizendo, Davi, eu tenho tentado falar com o pessoal de esquerda, tentado explicar que a esquerda é justamente o pior lado, desses dois lados podres do sistema, e tudo que é apresentado, as piores coisas, como o chip inclusive, eles vibram, eles dizem que não vê a hora disso acontecer. E eu sei que é verdade, meus irmãos, porque eu também passo pela mesma coisa. E principalmente aqui em Pernambuco, que tem muitos cabas velhos lá de nós, quando você vai tentar explicar, ele não quero saber disso não, eu quero saber que no tempo de Lula eu passava bem. Só pensam isso. Mas esse bem ele não vê que era os custos do endividamento da nação, que mais cedo ou mais tarde seria cobrado. Mas as pessoas não querem ver esse lado, elas querem saber do aqui e agora. E esses caras estão prontos para fazer isso. Mesmo assim, meus irmãos, apesar de todas essas dificuldades, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que mostre para mais uma pessoa, tente despertar essa pessoa. Diversos candidatos vão ser apoiados por eles, pelo zóio puxado, vários vão ser. E é justamente esses candidatos que têm as piores propostas para o Brasil e vão entregar o Brasil mais rápido. Então fique muito atento, meu irmão, porque coisas que deveriam acontecer na próxima geração pode ser adiantado para amanhã. E quando eu falo amanhã não é exagero não, tá certo? Então fique de olho. Não confie em caras que censuram o cristianismo dentro do seu próprio país, querendo mandar no nosso. Preste muita atenção nisso. Isso é mais importante do que a gente possa imaginar. Não é fácil fazer esse trabalho, inclusive, quem puder e quiser ajudar, participe do nosso sorteio do Astra Christine. Basta você comprar um dos produtos e começa a participar gratuitamente do sorteio. É o audiobook ou e-book, você compra lá na Hotmart. Fazendo isso, você vai concorrer ao próprio Astra, onde a gente explica tudo sobre ele no audiobook ou no e-book. Aí fica a sua livre escolha, você começa a participar. Sendo o ganhador, você pode pegar o carro que tá ficando daquele jeito, família, daquele jeito, ou 25 mil reais em dinheiro. A escolha é sua, meus irmãos. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais, mais uma vez, você que assistiu e nos prestigia com a sua presença. O link está na descrição do vídeo, tá certo?
Um abraço e tamo junto.